Olá, pessoal. Vamos falar agora sobre a parte de ponteiros relacionados à questão de funções e procedimentos, tá? Então, às vezes é necessário a gente passar ponteiro e receber um ponteiro como uma devolução de uma função, tá bom? Então, apenas lembrando que função e procedimento são partes de código que a gente tira do nosso programa principal para executar uma determinada ação. E aí, dependendo da situação, a gente pode querer passar ou não parâmetros para uma função ou para um procedimento, e a gente pode receber valores. Se a gente quiser receber valores, aí a gente tem que construir como uma função. Se a gente não quer receber valores, aí então a gente trabalha com procedimentos, tá bom? Uma característica interessante que talvez a gente pode usar procedimento com relação à função é que a função ela tem uma limitação. Quando você precisa devolver mais de um valor, a função não permite você devolver mais de um valor em C, tá? Em C a gente não consegue devolver mais de um valor, tá bom? Mas se você tiver alguma necessidade de devolver mais de um valor para o programa principal, a gente consegue obter esse mesmo resultado usando ponteiro, tá bom? Então eu vou fazer um exemplo bem simples aqui para a gente conseguir entender. Então vamos supor que eu vou criar aqui uma função que vai chamar, sei lá, função A, vou chamar só de função, int função. Então essa função ela vai devolver um valor, certo? E aí, eu vou chamar essa função e a função vai só somar mais um valor e devolver o valor que eu passei para ela como parâmetro acrescido desse valor que eu estou colocando ali. Então, assim, é um código bobo, tá? O que eu quero que vocês entendam agora é só essa questão da passagem de parâmetros, tá bom? Com relação à função, em relação aos ponteiros, tá? Então, se eu for chamar essa função dentro do meu programa principal, o programa principal, como é uma função, eu quero receber esse valor de devolução, né? Então, eu vou colocar aqui int retorno. Okay? E eu vou falar assim, ó, o retorno é igual à chamada da função. E eu vou passar para essa função um valor qualquer, sei lá, vou criar aqui int valor, falar que esse valor é 40, e eu quero passar esse valor como parâmetro. E aqui eu tenho que definir aqui o argumento da função, né? Então int valor. Beleza? Então a única coisa que eu vou fazer é um return deste valor somado por 50, certo? E aqui depois, no programa principal, eu vou fazer aqui a impressão do conteúdo. %d, valor. Então se a gente faz isso aqui, tranquilamente, né? A função vai conseguir devolver o valor para a gente. Então, eu passo 40, a função... Peraí, retorno, né? Na verdade eu tenho que imprimir a retorno. Então, se a gente faz isso aqui, a função vai devolver para a gente o valor 90, certo? Então, a gente tem ali o nosso valor 90 devolvido. E aí, então, a gente conseguiu tranquilamente trabalhar com esse retorno, tá bom? Agora, vamos supor que a gente precisasse, sei lá, eu quero, além de devolver um único valor, ao invés de devolver a soma desse valor aqui, eu precisasse devolver um outro valor, sei lá, vamos supor que aqui eu vou fazer um código bobo aqui, int x, x é igual a 45, e eu quero devolver esse x, eu quero devolver o valor somado de 50 e mais o valor x, eu quero devolver isso como sendo duas variáveis. Tecnicamente seria algo parecido com isso aqui, ó. Outras linguagens aceitam a gente fazer isso. Seria isso aqui, ó. Quero devolver dois valores, eu quero devolver esse primeiro valor e depois eu quero devolver x. Aí no programa principal a gente teria que ter algo desse tipo aqui, né? Int retorno, sei lá, a, aí vamos supor que int a, e aí eu quero que o x, que está valendo 45, seja gravado em a, e eu quero que o valor mais 50 seja retornado na variável valor. O C não faz isso. O C não te permite você fazer isso, tá bom? E se por algum motivo você tiver essa necessidade, tá? Você tem a necessidade de receber dois valores de volta, tá? Com função você não consegue fazer, mas a gente consegue fazer um procedimento, e aí se é procedimento ele não devolve nada, né? E aí esse procedimento, a gente pode passar dois ou mais ponteiros para esse procedimento,
e ele faz o cálculo que ele tem que fazer e grava esses dados na variável que a gente passou para ele, o endereço que a gente passou para ele, né? Então, se a gente tem isso aqui, ó, vamos supor que aqui no programa principal, vou criar aqui int valor 1 e int valor 2, certo? Vamos até fazer didaticamente aqui. Vamos supor que eu quero fazer isso aqui agora. Função. Então eu vou passar o valor 1 e vou passar o valor 2, certo? Aí, na verdade, vamos até trocar, porque não é mais função, né? Função devolve valor, procedimento não devolve. Então seria assim, void procedimento. Bom, e aí eu vou receber aqui int valor 1 e int valor 2. Lembra, tá? Lembra que mesmo que a gente tenha os mesmos nomes, valor 1 e valor 1, valor 2 e valor 2, mesmo sendo os mesmos nomes, são variáveis totalmente diferentes, tá? Cada vez que a gente tem uma abertura e um fechamento de chaves, as variáveis que são declaradas dentro dessas chaves, elas só existem localmente ali, tá? Então isso aqui vai ser um endereço de memória, isso aqui outro endereço de memória, isso aqui outro endereço de memória, isso aqui outro endereço de memória. Até para entender isso aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, vou fazer aqui um print %d para a gente ter certeza que são endereços de memórias separados. A gente já tinha falado disso lá quando a gente falou de funções e procedimentos lá atrás, né? Mas pode ser que vocês tenham esquecido, tá bom? Então, se eu fizer isso aqui, ó, a gente vai ter valores totalmente diferentes, tá? Ó, deixa eu colocar uma quebra de linha aqui. Quebra de linha aqui. E aqui. Bom? Então, olha só. Olha lá. Aqui, final 044, aqui 040 e aqui 00 e aqui 08, tá vendo? São endereços totalmente diferentes, tá? Totalmente diferentes, são áreas de memória separadas, apesar de terem o mesmo nome, tá bom? O que acontece aqui é o seguinte, se eu chego aqui e falo que valor 1 é igual a 50 e valor 2 é igual a 60, quando eu chamo o procedimento valor 1 e valor 2, eu estou copiando o número 50 para a variável valor 1 e eu estou copiando o número 60 para a variável valor 2, tá bom? A gente está fazendo uma cópia dos dados, tá bom? A gente não tá passando a variável, tá bom? A gente está passando uma cópia da variável. Agora, se a gente faz isso aqui, ó, se eu faço isso aqui agora, aí agora eu estou passando o endereço, né? Vamos tirar isso aqui agora. Agora eu estou passando o endereço dessas variáveis, certo? Agora, se isso aqui é um endereço, essas variáveis então tem que ser ponteiros, né? Então eu tenho que vir aqui, ó, vou chamar isso aqui de ponteiro agora. Tá? Então eu vou até chamar aqui, ó, de PTR para valor 2, PTR para valor 1. Aí agora sim, olha só o que a gente tem. Eu renomeei os nomes, né? Então aqui, ó, eu vou chamar de PTR valor PTR valor 1, PTR valor 2. E aqui, ó, vou passar os endereços. Aqui eu vou imprimir os endereços para a gente ver que agora a gente passou os endereços. Olha lá, tá vendo? 4440, 4440. Então eu passei para essa variável valor 1 e valor 2 o endereço dessas duas. Aí agora a gente consegue fazer isso aqui, ó. Eu posso vir aqui e fazer algo desse tipo aqui, ó. Eu posso vir e falar assim, olha, beleza, segue o ponteiro, tá? Segue o ponteiro e na variável PTR valor 1, coloca, sei lá, o número 99. E segue o ponteiro, dá valor 2 e coloca no valor 2 o número 1. Aí agora sim, olha só o que vai acontecer. Aí agora a gente está trocando os valores. Vou deixar de imprimir o endereço, né? Vou passar a imprimir agora apenas os valores. Aí agora a gente tem essa característica como se fosse uma função. Ó, a gente conseguiu trocar os valores, ó. Consegui fazer a troca dos valores. Então é como se eu devolvesse dois valores, né? Não é uma função, é um procedimento. Mas como a gente passou um ponteiro e esse procedimento trocou os valores das variáveis, é como se a gente tivesse uma função devolvendo dois valores para o programa principal. Então, quando você tem a necessidade de fazer um código separado do seu programa principal e esse código precisa manipular valores de variáveis, de mais de uma variável, e você quer que mais de uma variável seja manipulada, aí não dá para fazer com função, você tem que fazer com procedimento, tá? E só reforçando
que tem que ser com ponteiro, procedimento e passando ponteiro, olha só, se eu fizer isso aqui, ó, a gente não vai ter a troca dos valores, olha só. Olha lá, eu não vou ter a troca dos valores. Eu mandei colocar 99 em 1 e na hora que eu imprimi no programa principal, olha lá, continua o valor 50 e 60. Por quê? Por essa característica que eu acabei de falar. Essas duas variáveis aqui, elas só existem localmente dentro desse procedimento, certo? Elas são variáveis totalmente diferentes dessas duas aqui. Agora, se eu passo um ponteiro para elas, ok? E aí, obviamente, a gente tem que passar aqui o e-comercial, né? Beleza? Aí a gente consegue ter essa característica de troca. Opa, faltou a gente... faltou falar para seguir o ponteiro, né? Então segue o ponteiro e troca os valores, tá? Então isso aqui a gente consegue chegar nessa necessidade, né? Se eu precisar trocar dois valores ou mais, dois ou mais valores, com código à parte não dá para fazer com função, mas daria para a gente fazer com procedimento, tá bom? Agora, se a sua necessidade é devolver apenas um valor e você precisa devolver um ponteiro, por exemplo, aí já é um outro cenário agora, tá? Um outro cenário. Como é que você devolveria um ponteiro através de uma função? Te devolveria desse jeito aqui, ó. Vamos supor que eu quero fazer uma função chamada aloca memória. Então eu vou fazer aqui int aloca memória. A gente viu lá o malloc, né? Então eu vou fazer aqui, ó. Eu vou receber aqui uma quantidade e vou falar assim, ó, return do malloc alocando essa quantidade de memória. E eu quero receber esse parâmetro aqui no programa principal. Então eu vou fazer aqui um int. Tem que ser ponteiro também, né? Então int ptr. E vou falar que o ptr vai receber o aloca memória, certo? Aloca memória. Aí, como essa função está devolvendo um ponteiro, aí a gente tem que colocar o asterisco aqui atrás, para falar que ela é um ponteiro, que ela vai devolver um ponteiro. Aí a gente tem a devolução do ponteiro. Só para a gente ver que a gente devolveu o ponteiro, vamos fazer um printf aqui. Beleza? Aí a gente vai conseguir perceber que a gente devolveu o ponteiro. Então devolveu um ponteiro, certo? Ok? Então sempre que a gente tiver essa necessidade, né, essa característica de ter uma função que precisa devolver um endereço de memória, a gente pode fazer dessa forma, né? A gente pode falar que ele é um ponteiro que vai devolver, né, um resultado para a gente. Tudo bem? Então é assim que a gente trabalharia com a questão dos ponteiros aí, certo? Então a gente se encontra aí no próximo vídeo. Abraço, até mais.